Bom dia, minhas amadas, tudo bem? Bom dia, como estão todas vocês? Estão bem? Ontem eu não gravei, né? Não postei vídeo. Eu fiquei muito feliz porque uma pessoa me encontrou e falou: Irmã, tu não compartilhou hoje o salmo do dia? Eu falei: Pois é. Eu tive um pouco ocupada, amanhã agitada, e não tive como fazer o compartilhamento, mas eu fico feliz em saber que você sentiu falta, né? Isso é bom porque isso nos anima, que isso nos dá ânimo para continuarmos. Às vezes ficamos tão desanimados, né? Tão desencorajados na nossa caminhada. Por isso que o salmista nos instrui a estarmos com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, né? É estarmos perto de pessoas que amam a palavra de Deus, né? Ter as mesmas convicção que você, porque essas pessoas, elas vão te animar, elas vão te ajudar, elas vão te motivar nas horas de insegurança, né? Às vezes ficamos inseguros, mas o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele tem a sua palavra para nós, e Ele usa pessoas para nos encorajar, porque Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. E então, nessa manhã, eu vou dar continuidade ao compartilhamento da palavra de Deus, o Salmo 119, que fala a excelência da lei do Senhor e a felicidade daqueles que a medita nela, né? E nessa manhã nós vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes da meditação do Salmo, eu gostaria de compartilhar com as minhas amadas um provérbio. Provérbio do dia, hoje é 4, e eu vou ler para as irmãs. Eu acredito que algumas já tenham lido, né? Mas eu vou ler e compartilhar. Aquelas que já leram, amém. As que não leram ainda, vão ter agora. Provérbio que nos instrui com o seguinte ensinamento. Vai estar exposta aqui a exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Porque muitas vezes nós estamos ali caminhando com pessoas ímpias, pessoas de coração duro, pessoas de coração cauterizado, de mente cauterizada pelo pecado, pela desobediência, pela incredulidade. E às vezes, quando a gente não vigia, nós somos contaminadas com esse sentimento de desânimo, de tristeza. E nessa manhã nós somos exortadas a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios, né? Então vamos ouvir o que nós temos nessa manhã. Ele vai falar: ouve, filho, a correção do teu pai, e estai atento para conhecer a prudência. Nós estamos sendo instruídos para ouvir a correção do nosso pai e estar atentos para conhecer a prudência. Que coisa maravilhosa, né? Que os nossos ouvidos eles estejam atentos a ouvir. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis minha lei, porque eu era filho de meu pai, tero e único em estima diante de minha mãe. E ele me ensinava, dizia-me: retenha teu coração minhas palavras, guarda meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Que coisa linda, olha. Esse versículo 5 ele vai falar assim, olha: adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te aparte das minhas palavras. Muitas vezes não é o suficiente sermos pessoa inteligente. Precisamos ter inteligência e sabedoria. E vice-versa, precisamos ser mulheres sábias com inteligência. Porque às vezes nós até temos sabedoria, mas não sabemos, não temos inteligência para aplicar essa sabedoria, usar essa sabedoria, usufruir das coisas boas que ela tem para nós. E aqui nós somos instruídos a adquirir a sabedoria e adquirir a inteligência, para que ambas caminhem junto e nos favoreça de modo louvável, né? Então esse é o provérbio da manhã, que nós viemos orar ao Senhor, pedindo a Ele um coração sábio, né? Inteligente, voltado
a buscar a Deus, a meditar nas promessas dele que são riquíssimas para o seu povo. E nessa manhã eu tô com uma coceirinha no nariz, que você não tem noção, mas eu tô me segurando para não coçar, porque eu acho que eu já fiz isso, mas eu não vou fazer. Nós vamos nessa manhã meditar no Salmo 119, verso 129. Ele vai dizer: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que ama o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade domine mim. Louvado seja o teu nome. O 133, ele vai fazer uma oração. Firma os meus passos na tua palavra e não permita que nenhuma iniquidade me domine. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração ser levado por pensamentos iníquos, né? Mas ele está orando ao Senhor e pedindo: Deus, não permita que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízes. Os teus testemunhos, tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. O meu zelo me consome. O que tem consumido os nossos corações ultimamente? Tem sido o zelo pela palavra de Deus, pela obra, pelo reino. O zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Às vezes nós olhamos para o cenário e ficamos tão entristecidas, tão desanimados, porque nós vemos que o povo de Deus, a igreja do Senhor, não é o mundo lá fora. Essa palavra não é para o mundo, é para a igreja. Ele vai dizer que o zelo dele tem o consumido, né? Muitas vezes nós olhamos para a igreja do Senhor e ficamos tão entristecidos, porque nós não vemos mais amor, nós não vemos mais um coração desejoso de conhecimento, nós não vemos mais pessoas que têm prazer na lei do Senhor, nós não vemos mais as pessoas buscando um Deus que cura nossa alma, que quebra as algemas, né? Mas nós vemos pessoas buscar um Deus que nos favorece de maneira superficial. Nós ficamos tristes porque nós não percebemos mais o zelo do povo de Deus na casa do Senhor. Nós ficamos entristecidos porque nós não vemos mais pessoas que temem ao Senhor, que andam na presença dEle e que se desviam do mal. Nós ficamos tristes porque nós gostaríamos de ver nos dias atuais uma igreja viva, fiel à palavra. Irmãos, esse momento em que nós ficamos aqui é para lermos a palavra e meditarmos nela. E eu não posso deixar de compartilhar algo que tem falado muito no meu coração. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, o país que moramos, o país de um povo que declara que somos um povo, nação santa, povo de Deus. Quando nós olhamos as pessoas relatando isso, nós ficamos tão felizes, né? Mas em seguida ficamos tristes porque vemos que as pessoas falam
isso com palavras, mas no ato eles decretam diferente. Nós vemos que existe tantas pessoas que declaram ser cristão, mas falta nelas convicção da fé que elas vivem, aplicação da palavra que elas conhecem, né? Se declaram cristão quando essa declaração lhes favorece, mas quando ser cristão e traz privações de algumas regalias, elas negam a Cristo. Um país que conhece tanto da palavra, mas que vive tão pouco. Isso entristece o nosso coração, não entristece? Entristece. Ao menos o meu coração, sim, fica muito triste. Louvado seja Deus. O 139 fala sobre isso. O meu zelo me consome. O zelo pela casa do Senhor. O zelo pela palavra de Deus tem que nos consumir. Tem que ser algo que precisa estar vivo dentro de nós, vibrando. Nessa manhã, irmãos, eu vou ficar somente na exposição desse versículo. E peço que, em nome de Jesus, nós venhamos ao longo desse dia meditar em todos esses que foram lidos, desde o 129 até o 139, né? Até o 139 que nós lemos, que nós viemos sentar, meditar nele e pedir ao Senhor que Deus venha nos dar um coração voltado a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor. Que nós venhamos ter ouvido sensível à voz do Senhor, um coração hábito a aprender. Pedir que o Espírito Santo nos ensina a exercer o conhecimento que Deus tem nos dado através da palavra dele. Porque nós vemos que nós conhecemos a palavra, mas na prática nós a vivemos muito pouco. Muito pouco. E isso nos entristece. Porque quando nós amamos a Deus, nós temos zelo pela sua palavra. Este zelo tem que nos consumir. Senão nós não amamos. Nós só achamos legal. E nessa manhã, vamos orar ao Senhor, colocar o coração diante dele e pedir que o Espírito Santo desenvolva em nós este zelo pela palavra, este amor, essa convicção, para que nós venhamos viver todos os dias a palavra de Deus. Amém? Tenhamos um bom dia, abençoado, maravilhoso, em nome de Jesus. E até o próximo compartilhamento.